Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Atlético Goianiense 1. Podemos dizer a volta do... teve um hiatus, né, do Campeonato Brasileiro aí, por conta da data FIFA, né? 10 dias praticamente sem jogos e o Coringão voltou e voltou vencendo. Mas, né, eu sei, tô feliz aqui porque, cara, faz tempo que o Corinthians não ganhava no Campeonato Brasileiro, mas a realidade da partida em si, pelo menos pra mim, é outra, cara. Eu imaginei que seria de uma maneira, mas não foi. E bora falar um pouquinho do que foi esse jogo, né? Antes de mais nada, que torcida foda, mano. A torcida do Corinthians é surreal, cara. É surreal. Em plena quarta-feira, 7 horas da noite, né? Um horário ridículo, porque o pessoal tá saindo do trabalho praticamente, né? Você imagina o dia de chuva ainda chovendo. Óbvio que não dá pra prever que vai estar chovendo e tal, né? Mas, enfim, em São Paulo, os últimos dias tá chovendo, tá fazendo frio. Então, assim, o trânsito que já é caótico aqui em dia de chuva é pior, né? Então, metrô, tudo lotado. E mesmo assim, o Coringão consegue colocar mais de 30 mil no seu estádio. É Corinthians, né, cara? Isso é Corinthians. E uma das coisas que mais me deixa orgulhosa é esse time. Porque pra o Corinthians, cara, tem que amar muito o Corinthians. Tem que amar muito mesmo. Porque você ia assistir essa partida, né? Ir lá na Neoquímica Arena, principalmente, assistir essa partida pra ver esse futebol desse Corinthians, num jogo de Campeonato Brasileiro que, teoricamente, o Corinthians não briga por nada, né? Tá brigando ali pela vaga da Libertadores, claro. Mas, né, a gente sabe que não briga por título e tal. Então, assim, tem que amar pra caramba esse time pra fazer o que a torcida do Corinthians faz. E a torcida do Corinthians ama, né? Ama mesmo. Independente da fase que o clube esteja, é fiel, né? É a torcida fiel. Mas bora falar do jogo em si, né? Cara, o time, né? O Vitor Pereira teve um tempo pra treinar ali. Foram 10 dias, né? 7, na verdade, porque 3 dias foi folga ali dos jogadores. Mas o time veio a campo com o time considerado titular, né? A gente só não tinha ali o Balbuena porque tá com a seleção, né, do país dele. E aí foi uma zaga de Gil e Balbuena. Oh meu Deus, Gil e Bruno Mendes, né? Vamos lá, vou rebobinar. O Corinthians foi a campo com Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos, né? Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto, Mosquito e Yuri Alberto, né, centralizado, e Roger Guedes. Os primeiros minutos ali, Atlético Goianiense partiu para cima do Corinthians, né, quis se impor dentro da Neoquímica Arena, e o Corinthians meio que estava aceitando isso. Só que aos 11 minutos, mais ou menos, né, o Yuri Alberto, né, na verdade, numa jogada, aos 11 minutos? Não, nossa, agora eu esqueci, acho que, eu não lembro se foi logo de cara assim, não, acho que demorou um pouquinho, né, enfim. Mas, Quem? Mosquitovski, né? O Mosquitinho, ele dá um passe pro Yuri. O Yuri tenta fazer o gol ali, o goleiro dá o rebote e o Roger Guedes faz o gol, né? Na sobra, o Roger Guedes faz o gol. Tava muito bem posicionado porque não desistiu da jogada. Imaginou que pudesse haver um rebote, foi lá e fez o gol Roger, né? E o segundo gol do Corinthians foi praticamente da mesma maneira. Só que aí, né, foi o Roger que chutou de fora da área, o goleiro deu o rebote e o Yuri Alberto colocou a bola para dentro. Isso já no segundo tempo, praticamente no final do segundo tempo. Né, no primeiro tempo ainda o Corinthians sofreu um empate logo praticamente na sequência de ter feito o primeiro gol, né? Uma falha, analisando depois, para mim foi uma falha tanto do Duqueiroz como do Fausto Vera. E agora vamos falar de alguns jogadores individuais, tá? Na minha opinião. Porque eu acho que, né, cada torcedor, às vezes, assim, tem uma visão diferente e é normal de jogo. Renato Augusto, que é o cara que eu quero falar, né? A gente sabe que é o rei Renato Augusto, que joga pra caramba. Mas, na minha opinião, o Renato Augusto fez uma partida horrível, tá? A nível de Renato Augusto que a gente conhece, pelo amor de Deus, o Renato Augusto tava errando muitos passes, cara. Não sei o que aconteceu. Tava errando passe de, sei lá, 3 metros, cara, 4 metros, coisa que o Renato não erra, né? E toda vez que tudo bem, ele recebeu bastante faltas, recebeu. Mas também qualquer totozinho que dava, qualquer encosto no Renato Augusto, ele tava caindo, cara. Partida ruim do Renato, viu? Na minha opinião, não conseguiu criar, né? Ele tentou algumas coisas ali, né? Que até levou um certo perigo, assim. Mas a nível de Renato Augusto que a gente conhece, pra mim ele fez uma partida péssima. O Fausto Vera, na minha opinião, ele no início da partida ele tava mal, ele deu uma melhoradinha,
né? Mas aí no final do primeiro tempo ele arriscou, né, a chutar pro gol ali. Inclusive ele teve umas duas chances assim, cara, que quase gol do Fausto Vera, né? E teve até num lance de cabeçada do Yuri, que quase sobra pro Fausto também, ele poderia ter guardado. Eu quero falar mais de alguns jogadores específicos mesmo, né? Gente, eu não sei vocês, mas a minha dupla de zaga, pensando na Copa do Brasil, claro, a gente sabe que vai ser Gil e Balbuena. Pensando na Copa do Brasil, e eu sei também que o Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil porque ele jogou com a camisa do Internacional, né? Mas a minha dupla de zaga titular seria Bruno Mendes e Balbuena. Não é pegando no pé do Gil, cara, porque quando o Gil faz uma boa partida eu reconheço. Mas teve até um lance, né, de um contra-ataque ali do Atlético Goianiense que o Gil consegue fazer o corte ali e evitar, né, uma possível chance de gol ali do adversário. Mas eu, principalmente no primeiro tempo, eu vi muito o Bruno Mendes, que falhou também em alguns momentos. Teve uns 2 lances que o Bruno Mendes deu uma falhada ali. Mas eu vi o Bruno Mendes chamando a responsabilidade ali na zaga, né? Pra mim, o Bruno Mendes, ele jogou no lugar dele e no lugar do Gil. Jogou pelos dois. Porque você viu o Bruno tanto na direita como na esquerda, né? O Gil, pra mim, não jogou nessa partida. Simplesmente não jogou. Parecia que ele ficou estagnado ali. Parecia uma peça estagnada ali em campo. Óbvio que teve um lance ou outro que ele saiu, mas enfim, não gostei também da partida do Gil, né? No geral, né, todo mundo, na minha opinião, não foi nossa, que jogão do Corinthians, né? Importante a vitória, claro, mas do Queiroz, outro jogador que eu queria falar, né? Cara, nossa, meu Deus do céu, gente, eu sei que o do Queiroz, antes do Vitor Pereira chegar, ele tava mal. Aí o Vitor Pereira chega, o Duqueiroz, vocês lembram naquele primeiro jogo? Naquele primeiro jogo na Neoquímica Arena, que foi Corinthians e Ponte Preta, que o Duqueiroz, logo no primeiro tempo, tomou um cartão amarelo, logo no início. E parecia que ele tava querendo ser expulso, né? Querendo mostrar serviço. O Vitor Pereira tira ele no primeiro tempo, cara. Tira e coloca o Cantígio, né? E aí, depois daquilo, acho que o Duqueiroz, ele entendeu, conversou com o Vitor Pereira, ele começou a jogar bola. Começou a jogar mesmo, né? Foi uma peça importante. Só que depois, desde que ele se machucou e ele volta, o Duqueiroz sumiu, cara. Sumiu, né? E não dá pra defender ele aqui. O Duqueiroz tem uma história de vida bonita, não sei o que lá, né? Não sei o que a gente tem... Beleza, a pessoa do Queiroz. Mas quando ele tá em campo, a gente tem que analisar o atleta ali. E na minha opinião, cara, o Duqueiroz não tá jogando nada, gente. Nada, é um absurdo o que o Duqueiroz tá... Pra mim, o Duqueiroz, ele tá sendo o que o Paulinho tava fazendo antes de se lesionar. Parecia uma barata tonta ali. O que erra de passe, aquele lance que ele sai no contra-ataque, cara. Tem o Yuri Alberto passando aqui e já tava à frente dele o Yuri Alberto. O Roger Guedes ainda tava chegando, só que o Roger Guedes tava rápido, correndo, óbvio, né? E aí, a atitude que o Duqueiroz toma, cara, ele dá o passe pra trás, em vez de tentar dar o passe pro Yuri Alberto na frente, ou dava o passe na frente pro Roger Guedes, que o Roger Guedes ia alcançar. Não, ele dá um passe pra trás, o Roger Guedes já tinha passado e matou o contra-ataque, né? E pra eu falar que ele não teve um lance bom, ele deu um passe magnífico pro Roger Guedes, que o Roger vai e erra o gol no segundo tempo. Inclusive o Roger Guedes, né, hat-trick de gol perdido ali, 3 chances, cara, 3 chances, né, mas a gente tem que passar um paninho pro Calvo nessa partida, porque independente dos gols que ele perdeu ali, pelo menos ele tava tentando alguma coisa, né, e fez o primeiro gol e participou do segundo gol do Corinthians. Yuri Alberto, gosto demais do Yuri Alberto, cara, como um cara é raçudo, né, ele tem vontade mesmo de jogar bola, cara, ele busca, né, vai em cima do adversário mesmo e tenta chamar a responsabilidade ali de alguma maneira. Mas o Duqueiroz é isso, cara, ó, eu espero de verdade que caso o Corinthians, né, já havia recebido algumas propostas pelo Duqueiroz no meio do ano, eu espero que se receber agora no final do ano, venda o Duqueiroz, Duílio, pelo amor de Deus, e se possível, venda o Duqueiroz e com esse dinheiro tenta comprar o Michael, né? Ou até mesmo o Yuri Alberto, né? Venda o Duqueiroz, por favor, cara, por favor. Porque eu acho que daí eu não acho que ele vai voltar a ser aquele Duqueiroz de antes, não. Posso estar errado, né? Mas o Fagner, pra mim também, né? A nível Fagner não fez uma boa partida. Deu uma melhorada no segundo tempo, mas mesmo assim não fez uma boa partida. O Fábio Santos acho que subiu mais que o Fagner, cara, no primeiro tempo, né? O Fábio saiu, entrou o Piton, achei que o Piton entrou bem,
Achei que o Piton entrou bem. E o Mosquito não tem muito o que falar, né? É isso, Mosquito. Uma hora ele vai fazer gol, outra hora vai acabar sendo importante, outra hora não vai jogar nada, né? O Adson, né, entrou também no lugar do Mosquito, é totalmente manjado as jogadas do Adson. Não tenta nada com a perna direita, nada. Então, tipo, você sabe que ele vai fazer o tempo todo ali. E tá, beleza. O Vitor Pereira, ele tira o Fausto e ele coloca o Giuliano e fica Giuliano e Renato Augusto. Juliano também não fez nada, na minha opinião. Renato, né, não tava bem, e o Juliano entrou, não fez nada. Aí passou um tempinho os dois juntos, aí ele coloca o Matheus Vital. Acho que nem pegou na bola direito o Matheus Vital também, mas logo aí que saiu o gol do Corinthians. Então, assim, cara, voltamos pro G4 até então, até no momento que eu tinha visto, né, o Flamengo tava empatando, então a gente tá no G4. Não sei agora, né, da hora que eu postar o vídeo, mas a gente tá no G4. E vitória importante, né? 3 pontinhos aí pra gente se manter ali na parte de cima da tabela. Mas, se tratando de um time que treinou, teve tempo de treinamento, né? E demonstrou esse futebol, a gente pode levar em consideração um pouquinho, né? Que tipo, tava chovendo, tava frio, os jogadores, né? Não tava, nossa. Pode levar em consideração? Pode, né? Mas eu achei muito abaixo daquilo que eu esperava, cara. Do que eu esperava ver o Corinthians jogando hoje. Vitor Pereira tem culpa? Não sei, cara. Não sei, porque ele colocou o time ideal ali. Na minha opinião, acho que ele colocou o time ideal. Faltou os jogadores entregar um pouquinho mais. Como eu disse, o Renato foi mal. E de verdade, eu não consigo culpar o Vitor Pereira, não. Até porque eu vi ele bem puto ali na frente do... no gramado ali, né? Esqueci. Na área técnica, né? Ele tava bem irritado ali com o time do Corinthians, porque nitidamente dá pra você notar que o time provavelmente, né, não tá correspondendo àquilo que ele colocou em treino, né? É isso. E outra coisa que eu queria falar aqui, né, não é porque na época que era o Silvinho que eu reclamava que eu não vou reclamar agora. Me incomoda demais, demais o time do Corinthians voltando a bola o tempo todo. Eu sei que faz parte do jogo, eu sei que quando tá muito congestionado, o time realmente tem que rodar bastante a bola ali. Só que o tempo todo, cara, vocês lembram o jogo do Silvinho, né? Que a bola ia do lateral, voltava pro zagueiro, ia do zagueiro e pro outro lateral, pro lateral direito, e fazia aquele U. Com o Vitor Pereira, pelo menos nesse jogo, aconteceu isso, e muito, né? Só que aí a diferença é que a bola passava pelo lateral, vinha pro zagueiro, vinha pro volante voltava pro zagueiro de novo. Ficou muito tempo a bola atrás. Uma vez ou outra que o Fausto Vera tentava pegar a bola e lançar pra frente, mas no primeiro tempo, principalmente, estava muita bola atrás, cara. Isso me incomoda muito. Eu tenho uma raiva de time que fica jogando assim atrás o tempo todo, cara. E isso me incomoda demais. Mas, enfim, né? A decisão, de fato, é a Copa do Brasil, mas até lá o Corinthians tem que melhorar e muito, na minha opinião. Vou torcer? Claro que eu vou torcer. Acho que o Corinthians tem chance de ganhar do Flamengo? Acho que tem, é final, né? Final é outra história, é outra pegada, são 2 jogos, mas que é difícil? Claro que é difícil. O Flamengo é favorito? Muito favorito, né? Pelo time que tem, mas não é impossível, só que eu também espero que o Corinthians jogue, seja competitivo. Seja um time que dê trabalho pro Flamengo, porque com esse futebol que apresentou hoje, pra mim não levaria perigo nenhum o Flamengo, né? Mas enfim, foi só o Campeonato Brasileiro, voltamos a vencer. E eu vou falar os 3 melhores da partida, cara, é complicado. O Yuri Alberto, vou colocar o Yuri em primeiro. Roger Guedes em segundo, né? Roger. E não sei, cara, não sei quem colocar em terceiro, não sei. O Cássio, né? Embora o Cássio, né, não tenha feito muitas defesas difíceis, mas vamos colocar o Cássio porque é o gigante Cássio, né? Olha só, Renato Augusto ficando de fora dessa vez, na minha opinião. E o pior em campo, cara, não sei também falar quem foi os piores aí. Acho que o Du foi muito mal. O Gil, né, me incomodou algumas coisas do Gil ali, mas não acho que comprometeu tanto assim, né? Então, cara, pra mim o pior da partida foi o Duqueiroz aí, né, e fazendo justo também a entrada o Renato também foi mal, cara. Vou colocar aí o Renato como um dos piores também, né? Se tratando de Renato Augusto, errou bastante coisa, errou bastante passe. Então, do Renato, e vou colocar aí o Giuliano, que entrou também, não fez porcaria nenhuma. Enfim, se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu curtir aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva pra fortalecer, beleza? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!